Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula do canal aqui do Ciência e Brisa, aula de número 8, vinculada ao curso de modelagem numérica da turbulência, né? Então a gente na última aula vinha falando sobre a teoria de Kolmogorov e eu senti de dar uma quebra assim nesse discurso para não ficar uma coisa muito densa. E sempre que a gente tem essa quebra, assim, eu acho que é interessante começar a aula subsequente fazendo uma recapitulação, assim, né? Inclusive essa é uma tática de oratória, assim, né? Geralmente quando você vai falar para uma audiência, assim, a parte inicial da sua fala é uma parte em que você geralmente está engatando ainda nas ideias, né? E geralmente quem tem assim nervosismo quando vai apresentar diante de público e tal, precisa usar esses 5 minutos iniciais para cumprimentar as pessoas. Político faz muito isso, né? Eu queria cumprimentar fulano de tal, ficar lá uns 5 minutos cumprimentando gente, que aí vai baixando o nervosismo, a pessoa vai ficando mais tranquila e começa o discurso, né? Mas independente de você ser uma pessoa nervosa ou não, assim, eu acho que quando você vai falar em público, assim, esses 5 minutos iniciais eles são importantes para que você vá engatando no discurso. E eu como professor, assim, eu gosto muito de usar essa parte inicial da aula, assim, para eu ir trazendo, assim, as ideias que a gente vem trabalhando para poder dar um senso de continuidade e não começar assim meio que do nada, tá? Então eu vou me permitir gastar aqui uns 5 minutinhos, 10, fazendo uma recapitulação, assim, de onde viemos, aonde estamos, para que fique mais fácil você entender assim para onde vamos, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? De onde viemos, aonde estamos, para onde vamos. Um curso, ele é uma contação de história, ele é uma cronologia, tem que ter início, meio, fim, né? Então, para a gente poder dar esse senso de continuidade, vamos fazer aqui uma breve recapitulação, né? A ideia central que eu tenho tentado abordar com vocês nessa parte inicial teórica do curso é a ideia de que a turbulência, por ser um fenômeno que está intrinsecamente relacionado a uma multiplicidade de escalas, isso é uma questão da física de um escoamento turbulento, você tem vórtices de várias escalas, ela traz alguns desafios na sua modelagem computacional. Porque não é só você saber resolver Navier-Stokes, né? A gente tem, por exemplo, essa técnica de simulação, que é a DNS, a simulação numérica direta, que basicamente propõe que a gente vai pegar Navier-Stokes, né, e vai resolver isso de maneira discretizada. E beleza, tá certo. A questão é que a turbulência sendo um fenômeno de múltiplas escalas, para você poder resolver com precisão a física de um escoamento turbulento, você vai ser obrigado a ter que modelar, calcular, quantificar essas variações de velocidade, pressão no espaço, com uma resolução espacial que dialogue com a escala dos menores vórtices, né? Então você vai ter que ter malhas muito, muito, muito refinadas para resolver todas as escalas de um escoamento turbulento, usando uma abordagem tipo DNS de simulação numérica direta. Então, vem algumas técnicas para você tentar resolver esse problema, e essas técnicas elas vão buscar algum tipo de limite, de threshold, que a gente chama em inglês, né? Entre quais escalas serão resolvidas e quais escalas serão modeladas, que é a ideia da simulação de grandes escalas, a LESS, e outras vão tentar modelar meio que tudo. Eu não vou resolver nada, é tudo modelo. Quando eu falo que é modelo, que eu não estou resolvendo, é isso mesmo, eu não estou resolvendo, eu estou tentando modelar algo que vem das minhas equações, mas eu não estou resolvendo a física do meu escoamento em todas as suas escalas partindo das equações originais. Quem são as equações originais? Navier-Stokes, tá? Então, quando eu falo de modelo de turbulência, eu já estou falando de algo que está muito à frente de Navier-Stokes. Muita coisa já foi feita com as equações de Navier-Stokes em termos de tratamento estatístico, para que eu chegue numa versão bem diferentona do que seria Navier-Stokes, que são as equações de Navier-Stokes após um processo de médias de Reynolds. Então, Reynolds Average Navier-Stokes, RANS, né, é o nome que se dá a esse tipo de abordagem. E dentro dessa abordagem de RANS, ali dentro eu tenho um problema que é um enrosco a ser resolvido, que é o fato de que
a aplicação de uma decomposição estatística em cima das equações de Navier-Stokes, ela gera novas coisas que não tinham antes. Ela gera incógnitas novas, novos termos que vão aparecer aí, que vão ser médias temporais de produtos de flutuação na escala, né, do meu escoamento. E esses caras, então, são termos que estão lá na equação que vão ter que ser modelados. E aí, a forma de você modelar isso dentro da abordagem Hans tem duas possibilidades. Eu posso tentar buscar equações de evolução para as variáveis suplementares, equações de evolução para o tensor de Reynolds, equação de evolução para o vetor fluxo turbulento de calor, mas a gente já viu que esse problema ele leva a novas correlações também que você não tem. Então, em algum momento, você teria que modelar esses termos, tá? E uma outra abordagem seria você usando uma formulação dita constitutiva para essas variáveis novas, para esse tensor de Reynolds, por exemplo, inspirada naquela grande ideia do Boussinesq, aplicando essa hipótese de Boussinesq que basicamente fala o seguinte, cara, eu vou modelar esse meu tensor novo turbulento da mesma forma que eu modelo o tensor molecular, que a gente chama de Navier-Stokes, tensor de tensões, né, viscoso, de um fluido newtoniano viscoso, que se deriva da lei da viscosidade de Newton, enfim, só que com uma viscosidade tipo turbulenta. E esse cara também tem que ser modelado. E aí existem os modelos para viscosidade turbulenta. A gente falou do modelo do comprimento de mistura, do Prandtl. O modelo é uma equação muito simples, que não captura a fenomenologia de um escoamento turbulento, né, que é um modelo muito rudimentar, que se baseia nessa ideia de saltos dentro do meu escoamento, como se eu tivesse um vórtice grande, de repente ele vira um vórtice médio, vira um vórtice menor, né? Mas na verdade isso não é muito realista, a coisa é muito mais contínua. A gente inclusive, na última aula, falando das escalas de Kolmogorov, eu vou voltar nesse conceito, né, de por que modelos a duas equações eles capturam melhor a física desse escoamento, porque eles na verdade são inspirados numa teoria muito sofisticada que é a teoria do Kolmogorov, que a gente começou a falar na última aula. Né? Então, quando eu trago o modelo do comprimento de mistura, que é um modelo, uma equação muito rudimentar, e falo, galera, os bons são os modelos a duas equações, o Kε e o Kω, nesse processo assim, eu tenho que entender o que é epsilon, o que é ômega, o que é K direito, para propor equações de evolução para essas novas quantidades que visam modelar a viscosidade turbulenta, baseadas numa fenomenologia possível para um escoamento turbulento. Né? E quem traz isso para a gente é o Kolmogorov, com a teoria dele, que explica para a gente uma série de aspectos a respeito da natureza de um escoamento turbulento. Então a teoria do Kolmogorov, por exemplo, ela traz algumas ideias fantásticas. Ela traz uma ideia de que existe uma escala ali baseada no tamanho dos vórtices, a partir da qual esses vórtices eles são localmente isotrópicos, o que significa dizer que eles não lembram mais questões vinculadas à orientação ou direcionalidade que eles possuíam quando eles eram grandes, nas grandes escalas. Então, isso basicamente falar o seguinte, a partir de uma certa escala ali dentro do meu escoamento turbulento, a estatística ali dentro é a mesma, independente da condição de contorno lá fora. Então, existe uma universalidade estatística com essa hipótese de isotropia local que o Kolmogorov traz e que se manifesta a partir de uma escala que não é qualquer escala, assim. E ele começa a entrar a fundo na questão de quais são essas escalas, perdão, quase que eu arranquei meu microfone aqui. Quais são essas escalas de um escoamento turbulento que são importantes para a gente e como é que elas interagem entre si. E a ideia da teoria do Kolmogorov é falar o seguinte, galera, esses vórtices eles são produzidos nas grandes escalas, mas eles vão transferindo a sua energia para vórtices intermediários e no finalzinho, nas pequenas escalas, eles são dissipados por ação da viscosidade. Então vai ter um número de Reynolds baseado no tamanho do vórtice, um Reynolds de vórtice para esses vórtices turbulentos, que quando ele é ordem 1, ou seja, estou lá num vórtice pequenininho já, a viscosidade importa. E ela então assume
a responsabilidade para si de gerar a dissipação energética dessa energia que foi produzida lá nas grandes escalas. Olha como é linda essa visão, né, do Kolmogorov em relação à física de um escoamento turbulento, é muito bonita, né? Então a gente vinha falando sobre isso, a gente deduziu, mostrou na última aula por análise de escala, então, que essa escala de comprimento de Kolmogorov, esse LK que aparece aqui na lousa, assim, ela era função da viscosidade cinemática do fluido e de uma taxa de dissipação da energia cinética turbulenta, esse epsilon. Então essas variáveis que a gente vai criar, K e epsilon, e que vão depois ter que ser quantificadas por meio de equações de evolução, que eu vou aqui mostrar na aula de hoje, elas carregam consigo assim uma física, né? Então você vê que o tamanho desses vórtices na escala de Kolmogorov depende do tanto de energia cinética turbulenta que vai estar sendo dissipada, de epsilon, e da viscosidade cinemática daquele fluido particular, né, que vai ser quem vai assumir o comando pelo papel, pela função, pela missão, pelo propósito de dissipar a energia que vem lá das grandes escalas, tá? E aí eu acabei a aula passada, assim, se não me engano, mostrando essa última equação que está aqui no quadro, que eu queria chamar a atenção para ela porque ela é muito interessante, né? Ela te dá aqui uma razão entre uma escala de comprimento, ou tempo, ou velocidade, entre escalas, né, lá do escoamento lá de fora, zero, em relação a escalas de Kolmogorov. Então, aqui, por exemplo, nessa equação aqui, eu tenho que o número de Reynolds do escoamento vai ser o cara que vai dar para mim um direcionamento de qual seria essa razão de aspecto dos menores vórticezinhos de Kolmogorov em relação a uma escala L0 já macroscópica do meu escoamento. Isso vai dar para o numericista que vai fazer uma DNS, por exemplo, uma estimativa do número de nós que ele vai ter que pôr na malha dele de cálculo para aquele domínio de solução, para ter uma resolução ali, um espaço entre nós da malha dele de cálculo que seja capaz de capturar com resolução suficiente um vórtice de Kolmogorov de tamanho LK. Então olha que parada incrível que a gente está aqui propondo, só usando análise de escala, assim, sabe? É pouca matemática e muita ideia incrível, assim, sabe? Eu acho que essa que é a grande beleza, né, da teoria do Kolmogorov. É claro que depois ele vai ficando mais matemático, mas eu acho que não precisa ir fundo na matemática, num curso de graduação, né, que a gente está falando assim, de modelagem numérica da turbulência, para que você entenda a beleza que existe aqui na teoria do Kolmogorov, tá? E aí eu quero então avançar aqui e trazer novas informações, assim, a partir de onde eu parei, que é o seguinte, que além dessa escala de Kolmogorov, uma outra ideia interessante, deixa eu pôr aqui embaixo, é que ele propõe que tem uma escala intermediária, uma escala LDI intermediária, entre essa escala de Kolmogorov, que é bem pequenininha, e uma escala maior, que seria essa escala a partir da qual esses vórtices turbulentos passam a ser localmente isotrópicos. Então, essa escala a partir da qual a estatística da turbulência já é meio que universal, e ele chama essa escala de lei, LEI, a gente vai chamar assim. Então, uma escala LEI para baixo, os vórtices são localmente isotrópicos. Mas mais para baixo tem coisa ainda acontecendo. A escala de Kolmogorov está lá para baixo. E ele fala o seguinte, entre essa escala LEI e aquela escala lá de baixo de Kolmogorov, tem uma escala intermediária em que vai haver uma transição de característica em relação a essa dinâmica de transporte e dissipação da energia cinética turbulenta. Ele fala que entre essas escalas, né, o número de Reynolds dos vórtices ele não seria ainda tão pequeno que nem na escala de Kolmogorov para que esses efeitos viscosos fossem importantes. E seria ainda grande o suficiente, vamos colocar assim, para já conter alguns efeitos ali que são mais de origem convectiva do que viscosa. E ele fala que nessa escala intermediária, essas escalas de tempo, velocidade, comprimento dependeriam exclusivamente de epsilon e do tamanho dos vórtices intermediários, né? E ele chamou essa escala de microescala de Taylor. Vamos lá, de novo, para a gente entender a ideia. Estou falando o seguinte, velho. Eu tenho a minha escala de Kolmogorov lá embaixo, os menorzinhos.
Na escala de Kolmogorov, a viscosidade ela é a dona do rolê. Ela assume para si a função de dissipar energia tal, cinética, que foi produzida, gerada lá nas grandes escalas. Só que, se eu for subindo na escala de Kolmogorov, eu vou chegar numa escala intermediária em que a viscosidade não é mais tão importante assim, que é essa escala, microescala de Taylor, e em que a energia cinética turbulenta deveria, essa taxa, perdão, de dissipação da energia cinética turbulenta seria a pessoa, o termo, a quantidade física que estaria cumprindo o papel que a viscosidade cumpre lá na escala de Kolmogorov. Então, se a viscosidade molecular tem o papel de dissipar a energia cinética, a taxa de dissipação da energia cinética turbulenta, epsilon, seria a pessoa que estaria cumprindo essa função numa escala superior à escala de Kolmogorov, que é essa microescala de Taylor, tá? Essa microescala de Taylor, ela vai estar acima da escala de Kolmogorov e vai estar abaixo daquela escala lei, LAI, a partir da qual os meus vórtices turbulentos passam a ser localmente isotrópicos. Então seria a zona de ação já da LES, por exemplo, né, dessa Large Edge Simulation. Tá? Aí, em seguida, ele fala uma outra informação e daqui a pouquinho eu vou colocar uma figurinha, aí tudo vai ficar mais claro, tá? Mas eu gosto de ir construindo assim, deixando vocês confusos para depois clarear caminhos, né? Então tem a música do Tom Zé que ele fala: eu tô te confundindo para te esclarecer, chama Tô, que é mais ou menos isso às vezes. Então depois eu falo o seguinte, que a energia total das flutuações turbulentas, que vai ser dissipada ainda, ela é produzida pelos maiores vórtices numa faixa de dimensão que varia entre essa escala LAI e até 6 vezes uma escala já macroscópica do escoamento. Então ele fala o seguinte, que ele dá uma zona para a escala superior e uma zona para a escala inferior, e ele vai separando essas regiões em função do que ele entende ser a fenomenologia de um escoamento turbulento. Tá? E aí ele chama essa faixa grande de faixa de zona de contenção de energia. Na verdade, o nome da faixa não é faixa de zona, mas é zona de contenção de energia. Então aqui tá, cara, o desenho da parada, tá? Eu tenho as escalas grandes, então aqui em verde é onde a coisa é gerada, é a produção, tá? A partir da zona de contenção de energia, começa nessa escala a partir da qual as condições de contorno lá de fora não importam muito, a turbulência já é localmente isotrópica, e aí esse processo de transferência da energia das escalas grandes para as pequenas passa pela microescala de Taylor, nessa região que a gente chama de subzona inercial, em que a viscosidade não importa muito ainda, quem manda ali é o epsilon, é a taxa de dissipação da energia cinética turbulenta. Olha que lindo, cara, essa figura. E aí ele chega nessa escala LDI, que seria um limite assim, crítico, a partir do qual a viscosidade já fala, opa, pera, aqui agora já está pequenininho o suficiente, deixa que eu assumo. E aqui é a zona de dissipação que vai culminar lá na escala de Kolmogorov lá embaixo. Então isso aqui é a turbulência, galera. Galera, turbulência, galera, prazer. É como o Kolmogorov entendia que era a física de um escoamento turbulento, tá? Esse cara é muito foda, velho. Você tem que falar, velho, esse cara é muito foda. Se você não fala isso, você tá errado, tá? Porque esse cara é muito foda. E aí, essa teoria, ela também prevê não só como é que funciona isso, mas também como essa energia cinética turbulenta, ela vai se distribuindo ao longo das múltiplas escalas da turbulência. Então, eu sei que a energia ela é produzida nas grandes escalas. Eu sei que ela vai ser dissipada nesse processo de cascata, de quebra, e que lá nas pequenas escalas a viscosidade vai resolver o rolê, vai dissipar. Mas quanto de energia eu tenho mais ou menos em cada escala? Kolmogorov foi além, sacou? E aí, por exemplo, aí tem um modelo que a gente vai aqui apresentar, o espectro de Kolmogorov. Eu não vou deduzir muito não, mas eu vou dar alguns argumentos assim, bem simples para você entender a ideia, que no fundo é o que mais me interessa. Isso aqui é um curso de graduação também, não é um curso de pós-graduação, então sei lá, eu sinto que alguns processos dedutivos muito densos, que eu acho que assim, em alguns cursos eles têm a sua função e são muito importantes, né, para que o aluno também consiga captar assim, o poder da ferramenta argumentativa, né, que linka
às vezes uma ideia que nem é tão intuitiva, mas que você vai ali argumentando, demonstrando, deduzindo, e de repente você conclui uma coisa meio que incrível, e isso é importante também, principalmente em cursos mais fundamentais, sei lá, mecânica dos fluidos 2, termodinâmica, eletromagnetismo, né? Mas, sei lá, aqui já é um curso mais específico, é de turbulência, é de modelagem numérica, para não ficar um negócio também que o cara ali, às vezes, sai de um curso e não entendeu a ideia do curso, para que serve esse curso também. Então, acho que o importante aqui é a gente conseguir entender ideias muito profundas, e às vezes a matemática vai ser muito densa, às vezes não vai ser. Eu acho que isso meio que tem que ser meio que irrelevante, porque o lance é a ideia. Então, a minha questão aqui é tentar mostrar um pouco desse espectro, né, dessa energia cinética turbulenta de uma maneira simples. Então, para a subzona inercial, por exemplo, né, que está nessa microescala de Taylor e tal, essa energia que está contida nas flutuações, ela não pode depender da viscosidade, porque ela não está ainda no rolê. Tem que depender só de L, da escala de comprimento do vórtice, né, e Epsilon. E aí, que é essa taxa de dissipação. Então, usando argumentos de escala, a gente pode propor, por exemplo, uma equação desse tipo aqui, que uma energia contida num vórtice de tamanho típico L, aqui eu vou usar o K não como sendo o kappa da energia cinética turbulenta. Aqui esse K, ele é um número de onda, na verdade, um wave number. E esse wave number vai estar relacionado com wavelength, né, um comprimento de onda, que na verdade seria um tamanho de um vórtice típico. Então, é como eu vou expressar isso em termos de número de onda, tá? É o que faz mais sentido, esse espectro de energia. Então você vai ver lá para diferentes números de onda que vão estar relacionados a diferentes comprimentos de onda, que no fundo vão estar linkados com diferentes escalas de vórtice. Eu vou ter ali qual que é a energia contida naquela escala. Então, se você pega uma escala tipo 2π sobre L para definir esse número de onda, esse cara tem 1 sobre metro, né, de dimensão. Você combinando esse cara com o epsilon, você então chega nessa relação que epsilon elevado a 2/3 vezes k menos 5/3, isso vai ter uma unidade de energia. Então você propõe uma constante de ajuste e você vai buscar uma lei que expresse essa energia contida num vórtice de tamanho L nessa subzona ali inercial, em que a viscosidade não é importante, que obedeça esse tipo de lei de potência aí, tá? E aí a ideia é o seguinte, que para que essa energia serve aqui, né? Esse espectro, na verdade. Ele serve para eu poder quantificar quanto de energia cinética turbulenta eu tenho em vórtices que tem um número de onda, um comprimento de onda entre duas regiões. Então essa integral, né, entre um número de onda Ka, cadê a minha caneta? Tá aqui. E um número de onda Kb, ela vai dizer quanto de energia cinética turbulenta eu vou ter a partir do espectro dela, integrando esse cara entre esses números de onda. Então o conhecimento do espectro dessa energia vai te permitir você poder ver quanta energia vai estar contida entre regiões a partir de uma simples integral. Tá? Então, geralmente esse espectro tem essa cara aqui, ó. E aí a galera vai então, tenta medir isso em laboratório. No fundo é isso. Essa proposição aqui de análise de escala simples é para te dar uma relação de lei de potência que depois você vai no laboratório e tenta calibrar o C. Aqui no caso o C a galera calibrou e parece que um valor de C igual a 1,5 representa bem as medições experimentais do espectro de energia cinética turbulenta, né, dentro dessa subzona inercial. E a galera então vai medindo, modelando para pegar o espectro inteiro e teria mais ou menos esse tipo aqui de comportamento. E aí é interessante que esse espectro ele te dá mais ou menos uma noção do que está sendo modelado, computado em cada tipo de filosofia de simulação de um escoamento turbulento, né? Então aqui eu coloco o que é modelado na LES. Aqui então, quando a gente vai subindo em K, eu estou aumentando o meu número de onda. Então eu estou diminuindo, na verdade, o comprimento de onda, eu estou diminuindo o tamanho dos vórtices. Então, quando K tende a infinito, eu estou, né, num comprimento tendendo a zero. Então a escala de Kolmogorov tem que estar bem aqui embaixo. Tá? E onde está sendo produzida a energia, a escala do escoamento está aqui em cima. Então esse gráfico, esse espectro, ele me dá a seguinte informação,
de que na LES, por exemplo, que é essa simulação de grandes escalas, eu estou computando uma zona do espectro de energia cinética turbulenta, e aqui, a partir daquele momento em que eu tenho a hipótese de isotropia local, segundo a teoria do Kolmogorov, eu modelo essas escalas que já são universais, que não dependem mais das condições de contorno lá fora. Então, se é um escoamento em torno de um navio, de um barco, sei lá, de um Vectra, de um Fusca, tanto faz a partir dessa zona aqui pontilhada, em que eu estou já modelando as pequenas escalas na LES, me valendo inclusive, né, dessa ideia de uma universalidade estatística pela hipótese de isotropia local do Kolmogorov. A DNS não, a DNS computa o espectro inteiro, então ela é mais cara, e a Hans não computa nada, ela modela tudo. Ela vai modelar o que está acontecendo com a turbulência em todas as escalas, porque ela já é uma solução de um campo médio. Então ela já vai ser uma solução, inclusive, estatisticamente filtrada, o que pode ser, inclusive, muito bom, dependendo da aplicação. Por isso que o modelo KY também é muito bom em aplicação industrial, porque ele já te dá uma física tratada, né? Você não tem que fazer um tratamento estatístico a posteriori, depois de simular, para tirar um perfil de velocidade médio, por exemplo, num tubo. Isso para a indústria pode ser interessante, para o cara calcular uma vazão ali, né? E aí assim, a simulação já te dá isso meio que médio. Então também é uma vantagem, é mais barato computacionalmente, você perde um monte de informação dos detalhes dessa microfísica do escoamento turbulento, da estatística, do transiente, não tem, é pseudotransiente, né, um falso transiente, mas você já tem um sinal bonitinho tratado e médio, né, e muito barato, e então, por isso é muito útil, tá? Então o que eu escrevi aqui? Eu escrevi o seguinte, só para a gente dar um closure aqui nessa ideia. Eu escrevi que o espectro da cascata de energia de um escoamento turbulento, ele nos auxilia a entender as diferenças e desafios centrais existentes entre as abordagens mais utilizadas para a modelagem numérica da turbulência. Enquanto a DNS ela simula todas as escalas, todos os comprimentos de onda, e a abordagem Hans modela, filtra todas as escalas, a LES resolve o escoamento para os menores números de onda, ficou um os aqui, tipo de karatê, os, e modela os grandes, que seriam as menores escalas, por meio da universalidade da estatística turbulenta das pequenas escalas, que na verdade é uma consequência da hipótese de isotropia local de Kolmogorov. Então é isso que Kolmogorov, o mestre Kolmogorov, tem para nos ensinar sobre turbulência. E aí então, eu vou passar mais rapidamente agora para a conclusão, que já é uma apresentação desses modelos a duas equações. Então, que seria o modelo KY e o modelo Kω, que vão usar inclusive essas quantidades K e Y. Ômega ainda a gente não viu o que é, mas vão ver aqui em duas linhas, né, para através dessas variáveis novas, que já estão assim, o que elas significam, você já extrai isso já da teoria do Kolmogorov, quantificar a viscosidade turbulenta, né? Então, rapidamente aqui, primeira frase, os modelos de turbulência, as duas equações, então são extensões desse modelo do Prandtl, são coisas mais sofisticadas e que tentam focar ali, né, num balanço já dos mecanismos responsáveis por afetar a energia cinética turbulenta. Eles tentam ser um pouco mais realistas, porque é muito grosseiro o modelo do Prandtl, tá? Os mais famosos são KY e Kω. Esse ômega, então, a gente chama de taxa de dissipação específica da energia cinética turbulenta, e ele vai se relacionar com K e Y por meio dessa equação aqui singela, tá? O que isso tem a ver com a viscosidade turbulenta? Então, a viscosidade turbulenta que a gente quer modelar, ela tem uma correlação com K, Y e ômega, que é a seguinte: por análise de escala, você consegue provar que kappa ao quadrado por epsilon vai dar uma unidade de viscosidade cinemática, de metro ao quadrado por segundo. Então a gente propõe essa razão para dar uma unidade correta e uma constante de calibração do modelo, Ky, para relacionar K, epsilon com essa viscosidade turbulenta, né? E aí, se a gente usa essa definição aqui do que seria o ômega, que seria essa taxa de dissipação específica, você teria uma outra relação entre K e ômega e a viscosidade turbulenta, que seria isso daqui. Inclusive essa constante ela vai embora, porque ela aparece aqui na própria definição da relação entre ômega e epsilon, tá? Então eu tenho uma equação algébrica aqui,
duas equações algébricas, uma para o modelo K-epsilon, uma para o modelo K-ômega, que eu vou utilizar então em cada ponto do espaço do meu escoamento o valor local de K naquele ponto, de epsilon naquele ponto ou de ômega naquele ponto, calcular um campo de K, um campo de epsilon por meio de equações de transporte, equações de evolução, que já vão estar focadas nos mecanismos físicos que regem esse equilíbrio do que acontece nesse processo de produção de energia cinética turbulenta pelas grandes escalas e dissipação pelas escalas de Kolmogorov, com equações que eu vou ter que resolver então para ter esses campos e a partir desses campos calcular um campo também de viscosidade turbulenta para poder calcular em cada ponto do espaço o meu campo médio de velocidade e pressão de um escoamento turbulento usando esses modelos K-epsilon ou K-ômega. Então seria essa a ideia, tá? Então, como eu falei, esses modelos eles vão se basear nessa premissa de que esses mecanismos físicos que regem o transporte dessas quantidades turbulentas K, epsilon e ômega se relacionam dessa forma aqui. Eu tenho uma variação temporal somada a um transporte advectivo pelo escoamento e esse balanço que estaria relacionado no lado esquerdo à derivada material de K ou de epsilon, como uma partícula fluida viajando nesse campo do escoamento percebe sua energia cinética turbulenta ou sua taxa de dissipação variar ao longo do caminho, seria isso basicamente o lado esquerdo, esse cara vai estar relacionado com os mecanismos que regem a dinâmica. Então eu vou ter uma taxa de produção, cadê? Das grandes escalas, uma taxa de destruição e uma taxa de difusão. A difusão é mais um espalhamento e a produção e destruição, e aqui é interessante ter esse termo destruição pus de propósito, para a gente pensar que esse é o propósito desse mecanismo de transporte de energia cinética turbulenta. É destruir essa energia, né? Fazer com que ela seja dissipada. Eu pus destruição, mas seria dissipação, né? Pelas pequenas escalas. Só que nesse processo é importante que a gente diferencie destruição ou dissipação de difusão. Difusão é como esses caras vão se balancear no espaço do domínio de solução, tá? Então eles são produzidos, dissipados e difundidos, né? E isso tudo vai fazer com que esses caras variem no espaço e no tempo por transportes locais e advectivos. E aí tem as equações, que são grandes equações complicadas. A de epsilon nem tanto, o do K-ômega é muito mais confuso e até deselegante, eu ousaria dizer, a forma de apresentação do modelo, e eu vou fazer inclusive depois um comentário sobre isso mais para frente. Mas o K-epsilon, você até consegue olhar para a cara dele e entender. Na verdade, isso aqui tem várias versões do K-epsilon. Esse aqui é o modelo K-epsilon meio que padrão do Launder e do Spalding, que é o mais usado assim do início dos anos 70, se não me engano 74, em que você tem isso é até dedutível, na verdade, tá? Pelo menos a equação para cá e a epsilon também você pode fenomenologicamente propor algo a partir disso. Então você tem os termos verdes que representam variações temporais, derivadas temporais, né? Ρk e Ρ-epsilon. Os termos laranjas que representam transporte advectivo, esse divergente seria, na verdade, assim, o termo equivalente àquelas integrais das superfícies de controle do teorema do transporte de Reynolds, que representam fluxos, né? Um div de ρkv, né? V seria esse o I. Ou também, isso vai dar origem também ao termo V escalar grade daquela propriedade. Aqui dentro, se tu abrir esses dois termos, o verde e o laranja, vai aparecer aí, bonitinho, a equação da continuidade, que vai ser zero para o campo médio, mais a derivada material no lado de cima de K e embaixo de epsilon. Faz o teste em casa que vai dar certo. E aí do lado direito tem os termos azuis, difusão. Esse cara então aqui, ele é o divergente de um gradiente, vai aparecer aqui um laplaciano aqui dentro, claramente, dá para ver isso daí. Então, e aí tem quem é o coeficiente de difusão nesse caso? É a própria viscosidade turbulenta, olha que coisa incrível. Então ela tá ali, velho. É a viscosidade turbulenta que vai difundir K e epsilon, né, no domínio de solução. E aí eu tenho aqui o termo de produção. Essa taxa de produção, ela se baseia inclusive naquele termo de produção de energia interna por ação da viscosidade, que aparece na equação da energia, que eu deduzo num dos meus cursos aqui,
no YouTube, se não me engano, naquela minha playlist de convecção de calor, tem uma aula que eu deduzo a equação da energia, eu mostro que aparece esse termo D, dot, dot, D, né, que é um escalar, tem a ver com essa dissipação de uma certa forma de energia mecânica que produz energia interna. Esse termo, por exemplo, ele aparece com a viscosidade molecular no problema em que eu tenho, sei lá, um eixo girando muito rápido, e tem um mancal aqui, e tem um óleo viscoso, né, entre esse cara. E essa alta rotação num fluido muito viscoso gera altos gradientes, e esse efeito da viscosidade esquenta localmente, né, esse óleo lubrificante, esse aquecimento induzido por fricção num fluido muito viscoso, que gira muito rápido. Esse termo estaria associado a esse 2μd, dot, dot, d, só que aqui no contexto da energia cinética turbulenta, esse μ é o μ turbulento. Então veja que é uma equação muito inspirada em coisas familiares. E a taxa de destruição da energia cinética turbulenta tem a ver com epsilon, que é quem dissipa, quem destrói, né? Então menos ρ epsilon, termo circulado de preto, na equação evolutiva para cá. E em epsilon tem um mandrakezinho lá de escala para você poder ter essa equação na unidade de epsilon. Teria esse termo epsilon ao quadrado sobre k, rho, enfim, essa confusão aqui embaixo. E aí você perceba que, no fundo, assim, é uma proposta fenomenológica inspirada em equações já meio que familiares, tipo equação da energia, né, da energia interna para um fluido newtoniano. A gente vê isso aqui, e tem aqui no canal essas deduções tudo aqui. Só que com propriedades turbulentas e algumas constantes aí que aparecem para tu ajustar aqui, né? Então esse sigma K é uma constante de calibração, esse sigma epsilon também, esse C1 epsilon também, o C2 epsilon também. E aí vai aparecendo, né, constantes de calibração em todo lugar, que depois o cara vai ter que ir, velho, tentar fazer um monte de experimento, medir um monte de coisa, resolver um monte de vezes, com um monte de constante diferente, essas equações de evolução para K e epsilon e calibrar uma por uma, cara. Então é um trabalho, velho, trabalho de corno, velho, calibrar essas constantes assim, desculpe aqui a expressão chula, mas é isso aí, velho, um trabalho foda calibrar essas constantes de calibração aqui. E aí esse foi o grande lance, assim, dos anos 70 e 80 e 90, 2000 em pesquisa em turbulência, cara, porque hoje em dia a gente está com máquinas de cálculo cada vez mais sofisticadas, né, mais potentes, mas o desafio ainda persiste para a gente de você conseguir realmente simular com DNS um escoamento turbulento em alto Reynolds, industrial. Eu mostrei aqui no começo desse curso aquele vídeo de animação que o cara simulava assim uma unha de uma asa de avião, né, de um zoomzão assim, usando DNS, esse escoamento de camada limite turbulento ali. Então, na verdade, cara, o grande desafio sempre foi computacional, e nos anos 70, que a coisa era pior ainda, né? A galera começou a correr que nem louco pro laboratório, medir muito escoamento turbulento, e aí começou até a se fazer, já nos anos 80, esse database, né? Uma grande base de dados, meio que gratuita, livre e aberta, né? Pela ERCOFTAC, pela European Research in Combustion and Turbulence, que fez o ERCOFTAC Classic Database, com vários resultados experimentais de várias geometrias que foram ali testadas, simuladas, trabalhadas em regime turbulento, para a galera, para os numericistas, para os nerds de computador ir para o laboratório e ficar escovando bit ali, escrevendo código e Fortran e C++, vamos simular isso daqui, vamos calibrar, vamos fazer malha, vamos para os esquemas numéricos, vamos tentar ajudar e propor um modelo viável e calibrar as constantes com um experimento. E aí foi o grande lance da pesquisa em turbulência, né? Até hoje ainda mas hoje está muito consolidado já assim esses modelos todos, sabe? Você vai no site da NASA lá, escreve K-ômega, meu irmão, tem vários K-ômega lá na NASA, o K-ômega de não sei o que, o K-ômega do fulano, uns 4 K-ômega, e aí com cada um com equações mais escabrosas que outras, e mais constantes e coeficientes e argumentos heurísticos, com análise de escala, mas eu descobri que tem um escoamento aqui, que esse modelo K-ômega desse jeito não funciona muito bem, e tem que mudar a constante, e aí esse é um pardieiro, velho. Mas é importante você pelo menos saber que isso aqui é um pardieiro, né? E não ficar refém de um código comercial que você aperta botão ali, opera o botão, dá o play, tem a simulação, sou um numericista. Porra nenhuma, não é um numericista, velho.
tem que entender a essência da coisa, escrever os códigos você mesmo, ir para frente, para cima né, do programa mesmo, das equações, e entender como funcionam. E ler muito artigo científico para ver, né, quais são os modelos que tem, no que eles se baseiam, qual que é a premissa, quando esperar que o modelo funcione bem, quando esperar que o modelo não funcione bem, o que eu tenho que calibrar no modelo para que ele funcione bem, para o escoamento que eu tenho. Então é um know-how profundo, né, isso daqui. Isso aqui não é apertar botão no Ansys e dar um play e falar que roda simulação, não. Bom, para o K-ômega, esse aqui é o K-ômega do Wilcox. O Wilcox, esse cara é o pai do K-ômega, assim, tem esse artigo aí, Formulation of the K-ômega Model Revisited, que ele publica nesse IAA, que é um, sei lá, um jornal de aeroacústica, eu acho, 2008. E aí, cara, tem esse modelo aí, cara, que eu não vou nem me dar o trabalho de ler, mas assim, também que se baseia nas mesmas ideias, assim, do modelo K-epsilon, em termos de ter uma equação de evolução, mas são outros termos, são outros coeficientes. Os coeficientes, eles dependem de onde eu estou no meu escoamento. Então, só para dar um exemplo, você vai ter que ficar um tempo assim, tira um print, bate um retrato aqui e fique um tempo tentando entender isso daí, pelo menos assim, não entender de onde veio, ou também entender de onde veio, né? Tem alguns termos que são meio claros aqui, por exemplo, derivado material aqui, esse cara aqui você vê que é um tal dot dot grade de V, então esse cara é o termo é o termo de produção, não, esse é o 2MD, esse aqui, ó. É produção mesmo, D dot dot D, tá certinho, produção, né? É o equivalente para o K-ômega. Aí tem um termo que tem um sinal de menos, deve ser um termo de destruição aqui, dissipação, mas ele já inventou aqui um beta estrela, que depois você vê que é 9/100, porque calibrou. Enfim, aí você vai tentando entender esse modelo, você vai ver que ele é muito mais complexo, tem muito mais constante calibração. Esse sigma D, que aparece nesse termo aqui, ele pode ser zero, se esse cara for menor ou igual a zero, pode ser igual a um outro cara que é 1/8 se for maior que zero. Então isso aqui, como eu disse, é um pardieiro. Isso me lembra aquelas correlações de convecção, assim, que você quando vai dar um curso de convecção, e eu dei o curso de Transcal 2 na Unicamp durante 2 anos, e era só convecção, e aí eu tinha que apresentar aquelas correlações de convecção, um escoamento num banco de feixes de tubos com arranjo cruzado, aí como é que é o número de Nusselt baseado no número de fileiras de tubos, e aí isso depende do número de Reynolds, que depende do espaçamento entre os tubos, aí a constante calibração é 5,5, sei lá, tem uma equação desse tamanho assim, cheia de expoente, e o Prandtl está elevado a n, e aí se estiver esquentando é 0,3, se estiver esfriando é 0,4, e aí eu entendi que aquilo ali no fundo era um grande pardieiro e que não valia a pena eu ficar em 2 aulas explicando pro cara como é que ele usa uma correlação, porque se no fundo aquilo ali era meio que um manual de instrução, velho. Né? E eu vejo o modelo K-ômega da mesma maneira. Eu entendo que tem uma fenomenologia aí, mas é muita constante calibração, assim, para eu gastar o meu tempo explicando esses caras, né? Isso aqui, então, é um modelo que você usa com manual de instrução. E aí, né, alguns comentários em relação ao K-epsilon K-ômega é o seguinte, que primeiro, tem várias versões do K-epsilon e várias versões do K-ômega com diferentes constantes e funções de calibração que você pode mudar e ajustar e que tem vários estudos que vão mostrar em quais tipos de escoamento, qual modelo é melhor, aí vai ter um monte de paper sobre isso e você pode virar um especialista nisso e a indústria quer esse tipo de gente, assim, porque até hoje é K-epsilon, é K-ômega e tem muita gente que não sabe porra nenhuma sobre turbulência e que não entende a teoria de Kolmogorov e tal, e que mexe com esses modelos K-epsilon e K-ômega, e que o cara poderia, na verdade, assim, velho, trazer muito mais, assim, profundidade, assim, para aquilo que ele está fazendo, se ele entendesse a física, né? Então tem um campo ali de especialistas que a indústria quer em modelos de turbulência, que tem que entender isso bem e está sempre estudando isso e sabendo qual modelo K-epsilon é melhor em qual cenário, qual é mais barato, qual é mais caro, qual tem mais dificuldade com a parede, qual é melhor. Então é importante que se tenha pelo menos um entendimento assim crítico, comparativo entre esses modelos para que você então possa assim de repente trabalhar com isso assim em termos de aplicação industrial, tá? Então, dentre as variações do modelo K-epsilon, eu vou citar 3. Tem o padrão,
que é esse que eu mostrei, tem o Realizable KY e tem o RNG KY. Pesquise sobre isso, inclusive isso vai ser o tema do próximo estudo dirigido, tá? Então, não vou nem adiantar muito não. Já para o K-ômega, você vai encontrar outras variantes, como o K-ômega do Wilcox, o K-ômega do Wilcox modificado, e um modelo que é mais famoso, que é o K-ômega SST, Shear Stress Transport. Então já é uma versão mais sofisticada do K-ômega, que é muito, inclusive, usada, né? Inclusive na indústria, tá? Bom, o modelo KY, eu já falei sobre isso antes, ele é conhecido e tal, por ter um desempenho muito ruim na parede. Então ele geralmente não chega até a malha de cálculo, né? Ele simula o escoamento a partir de uma certa região em relação à parede. E entre essa região, que seria a parede física, e o primeiro nó da malha de cálculo, ele usa uma lei de parede, geralmente uma lei de parede logarítmica, que eu comentei já, não considera esse efeito dos gradientes de pressão dentro da região interna da camada limite, o que pode fazer com que o KY tenha um desempenho muito ruim se usado com uma lei de parede convencional, como é a maioria dos KYs que se usam por default nesses programas comerciais, para escoamentos, por exemplo, curvos, com geometria curva, cotovelo, né? Ou um difusor que tem um gradiente mais suave, assim, pode ser que ele não funcione muito bem, dependendo da lei de parede que você usa. Já o K-ômega, ele até chega até a parede, ele usa uma estratégia interna de funções de amortecimento, porque ali as derivadas são muito grandes, mas ele chega. Então, geralmente, o K-ômega, ele é conhecido como um modelo que ele é melhor que o KY para a região de parede. Mas ele é um pouco mais caro também, porque as equações são mais complicadas, assim, né? Então você tem que estudar o que vale a pena no seu caso, inclusive o trabalho final dessa matéria, né, nesse semestre, vai ser o cara pegar um estudo de caso que ele queira no Classic Database da Ircoftac, e ele vai fazer um estudo de modelos de turbulência aplicados a esse estudo de caso, validando as simulações dele com cada modelo KY modificado, K-ômega e tal, com relação àquele estudo, né, que ele fez na Ircoftac. Isso, inclusive, galera, isso dá um paperzinho legal, assim, sabe, num artigo em congresso e tal, então pode ser um negócio interessante também para aqueles que são muito ambiciosos e querem publicar muito. Pois bem, então é isso. Então, para casa, para a gente poder fechar essa discussão aqui, né, eu quero que você faça o seguinte estudo dirigido. Consultando os fóruns do cfdonline.com, agora é parcial a pesquisa, eu tô te falando a fonte que eu quero que tu busque, tá? Para você começar a se habituar a frequentar esses fóruns aí, que é a galera que manja muito, velho, né? Muito mesmo, assim, então, principalmente de Open Forum, cara. Então vai lá no cfdonline.com e você vai fazer uma pesquisa, eu quero que você faça um fichamento, um resumozinho, contendo as equações e principais características dos 3 modelos KY e dos 3 modelos K-ômegas citados nessa aula. Para quais escoamentos cada um desses modelos é mais apropriado. Então, quais são as equações e para onde que eles são apropriados? Você vai ver que tem já alguns já tem alguns fóruns ali dentro em que a galera discute isso. E aí você faça uma pesquisa, né? Comece a se habituar a frequentar um fórum tipo de alto nível como esse do CFD Online para fazer um trabalho, por exemplo, de faculdade, assim, de um curso que está falando de modelagem numérica da turbulência e que vai usar OpenFOAM. Isso eu acho que é importante para você. E aí, segunda questão, quais são os... Tá puxado esse português aqui. Quais são as recomendações referentes às condições de contorno que devem ser adotadas para as quantidades turbulentas K, Epsilon e ômega. Ou seja, como é que eu lido então com condição de contorno para K, para Epsilon e para ômega? Essa é uma treta, cara. Você vai ver, por exemplo, talvez um desses fóruns aí, que inclusive tem também um material muito bom, que é o próprio site da NASA. Você escreve assim, K ômega, NASA, tu vai achar isso aqui, quer ver? Deixa eu pegar assim, escrever K ômega, NASA, sei lá, não Chrome. K ômega, NASA. Pronto, NASA. Eu tava esses dias nesse site, tem esse aqui, ó. Você vê K ômega, NASA, a primeira coisa que aparece é o Wilcox, que eu mostrei aqui. E aí ele fala desse modelo do Wilcox, fala aqui da hipótese de Boussinesq, que esse aqui é o site da NASA, né?
E aí ele mostra o modelo K-ômega lá, que eu mostrei, de 2006. Aí depois ele começa a falar assim, não tem condições de contorno específicas para o far field, para esse modelo. Então, tipo assim, o nego não sabe direito o que fazer com as condições de contorno dessas variáveis muito loucas, porque uma coisa é tu falar assim, cara, beleza, velocidade, aí tem uma camada limite turbulenta. Pô, na parede é zero a velocidade, é condição de não escorregamento. Na entrada, pode ser um perfil uniforme. Aqui em cima, eu vou assumir que as minhas derivadas com relação a y são nulas, porque eu estou longe da parede já, uma condição de derivada livre, né, o escoamento livre. Aqui também derivada nula na direção do escoamento, está desenvolvendo ainda, não vou perturbar ele. Beleza, é muito fácil tu propor condições de contorno para velocidade. Mas para ômega, velho, fica até pouco físico. Então, tem aqui umas recomendações para esse modelo, do que fazer nas paredes. Veja que a NASA dá recomendação. Então, isso aqui, cara, modelo KY e Kômega, é importante que tu entenda de onde que ele vem, mas como usar é manual de instrução, tá? Então, pesquise aqui quais seriam condições de contorno interessantes que você poderia adotar em relação às quantidades turbulentes K, Epsilon e ômega. Inclusive, se você quiser, por exemplo, já como aluno da disciplina, pensando em qual estudo de caso você vai querer fazer Derkofitac e de repente já ensaiar para fazer esse teu estudo dirigido agora, pensando em como você aplicaria as condições de contorno para o teu problema escolhido, para o teu trabalho final da disciplina, já para ir antecipando um problema que vai surgir. Você talvez fique confuso. Ah, professor, como é que eu uso condição de contorno para K e para Epsilon nessa geometria aqui desse problema? Você pode, inclusive, já então antecipar esse problema para fazer esse teu fichamento. E aí depois, qual seria uma boa recomendação de estimativa das condições iniciais de K, Epsilon e ômega em termos da velocidade de referência do escoamento, da intensidade de turbulência em porcentagem e de uma escala de comprimento característica do escoamento? Você vai encontrar essas informações no User Guide do OpenFOAM versão 2112. Eu tô assim, no fundo, cara, são 3 perguntas que vão estar associadas a questões que vão aparecer lá para frente quando você for simular o teu problema no trabalho final da disciplina, que tem a ver com o que eu acabei de falar na aula de hoje e que vão ser talvez baseadas em 3 referências diferentes, interessantes, que podem te acompanhar até o fim da tua vida como numericista, caso você queira se aventurar nesse universo da modelagem numérica da turbulência, que é o CFD Online, o site da NASA e o User Guide do OpenFOAM, né? Então, foram 3 referências que pintaram aqui nesse processo, né? E no fundo é um fichamento assim, mas para você meio que refletir. Não precisa fazer um negócio grande, não. Faz uma coisa pequena, organiza lá um PDFzinho simples, não tem que gastar muito tempo também com isso não. Pesquise, anote, registre, documente, né? Mas vá a essas fontes, tá? Então, galera, eu acho assim, com isso eu encerro essa parte do curso em que eu queria falar mais de aspectos teóricos assim de turbulência. Daqui para frente, a partir da próxima aula, eu vou começar a falar de OpenFOAM. Vai ser um curso então prático de OpenFOAM. Eu não sei como vai ser ainda a dinâmica das aulas, eu estou pensando assim, mas eu estou pensando em gravar talvez aulinhas mais curtas assim, né? Tipo, de temas mais específicos dentro desse universo do OpenFOAM, ao invés de aulas muito longas assim. Mas eu não sei, vou sentir também como é que vai ser, mas já queria na próxima aula apresentar o OpenFOAM, abrir aqui um terminal, mostrar alguns tipos de simulação que ele faz, mostrar mais ou menos a cara de como é que você opera ele no terminal, assim, como é que vai mais ou menos a cara dos arquivos de texto que você vai usar para configurar uma simulação, como é que muda uma condição de contorno nele, como é que muda uma propriedade. Vai ser uma aula que eu vou ficar brincando assim com o OpenFOAM, para vocês entenderem de qual é que é do OpenFOAM. Então, se você já usa o OpenFOAM, já entende, talvez não tenha nenhuma utilidade para você, né? Mas eu quero, com esse curso também, democratizar o acesso a essas ferramentas gratuitas, principalmente, né, de software livre mesmo, que a galera pode usar em Linux, para que todo mundo tenha acesso. Que a galera fica assim, o terminal, oh, meu Deus, o terminal, uma coisa do outro. Não é um terminal, cara, é uma tela em preto que você escreve coisa ali, e esses comandos eles fazem funções assim, e assim,
e se familiarizando com um terminal e perdendo o medo de um terminal Linux, né, você vê que aquilo ali na verdade faz sentido, que de repente até pode valer a pena você instalar um Linux, né, uma distribuição Linux numa partição do seu HD. Às vezes tu tem, sei lá, um HD externo tipo esse aqui, tu pode instalar o Linux aqui num negócio desse tamanho, isso aqui tem 1 TB, velho. Você pega e instala aqui um Linux, aí você tem o teu notebook, você tem às vezes medo de ficar sem o Windows, porque tem um apego ao Windows ou Mac, sei lá, né? Gosta de dar dinheiro pra gente que já é rica, sei lá, é um direito seu. E aí não quer instalar Linux, aí você pode pôr assim de repente no HD, pô, externo, aí você espeta aqui o Linux, pode se acostumando. Eu sou um paladino mesmo do Linux, eu quero converter as pessoas em usar Linux. Eu acho que o Linux ele é a coisa mais incrível, assim, um sistema operacional livre, aberto, gratuito, com milhares de pessoas no mundo que programam e que estão sempre melhorando o sistema de pessoas para pessoas, assim, que você não paga nada, velho. E que, cara, já evoluiu tanto, a história é linda, né, ao longo do tempo. Então, assim, a minha ideia na próxima aula é mostrar um pouco, assim, desse universo, assim, de operar o OpenFOA via um terminal Linux, assim, para aqueles, assim, que realmente, assim, tem muito estranhamento e tal, mas e com o tempo a gente vai se aprofundando assim em questões mais específicas do OpenFOA. Eu não sou um grande especialista de OpenFOA, sou mais um entusiasta e um estudioso, sei lá, recente, mas eu acho que é importante que eu traga essas ideias para o canal para que a gente de repente até crie assim, quem sabe, mais um senso de comunidade do software livre aqui no contexto brasileiro das ciências mecânicas, galera. Então, já falei demais, essa aula ficou até maior do que eu achei que ia ficar. Eu nem sei quanto tempo que eu estou falando aqui, mas enfim, deu o que tinha que dar. Agradeço pela companhia, pela paciência, pela presença virtual. E a gente se vê na próxima aula do Ciência e Brisa. Falou!